Vamos agora ao mercado de commodities com Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde, como vai? Tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos também. Não tirou o gorro desde ontem? A Não, tá temperatura gelado continua aqui, baixa rapaz, aí, não? não vou tirar não, tá gelado aqui. Minha casa é um freezer, bicho, você não tá entendendo. Não tem jeito, né? É que eu tava falando, tava passando inclusive, né, sebo de carneiro nas canelas para poder tentar diminuir Olha, um pouquinho o frio. é É isso verdade. aí. Maurício, alta de juros nos Estados Unidos, pelo menos essa expectativa, alta de juros aqui no Brasil, como é que é a tua avaliação? Qual é a tua avaliação nesse sentido? Estados Unidos e também aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eu costumo chamar que os donos da banca avisaram ontem que os juros vão subir muito fortemente. JP Morgan e Goldman Sachs, os dois maiores bancos dos Estados Unidos, confirmaram a perspectiva de 75 pontos base nessa reunião de amanhã e na próxima, né? Ou seja, o mercado já mudou a perspectiva para dezembro, Braga, para perto de 3,5% a 4% em dezembro, né? A perspectiva de juros dos Estados Unidos. Ela subiu mais ou menos 1% em uma semana, para você ter uma ideia, né? Nesse momento, a perspectiva está exatamente em torno de 4% para dezembro. E isso é muita coisa, né? O Brasil, obviamente, vai ter que correr atrás do prejuízo agora um pouco, né? A nossa curva não deve alterar tanto assim. Ainda acho que vamos a 13,5 mesmo, mais ou menos, em duas reuniões. Uma agora, que é quinta-feira, e a próxima daqui a um mês, mais ou menos, Braga. Bom, ou seja, a taxa de juros nos Estados Unidos certamente vai atrair os dólares do mundo todo para lá. E aqui, se tiver uma elevação, os dólares permanecem ou mesmo assim não é uma taxa suficiente para poder segurar esses dólares que já estão praticamente indo embora, né? E tanto é que está tendo uma disparada do preço do dólar. Sim, não existe nenhuma hipótese de que o aumento de juros nos Estados Unidos mantenha dólares aqui, né? Na verdade, é exatamente o inverso, Braga. Quanto mais os juros subirem nos Estados Unidos, maior a disputa ficará por isso. Só que tem um problema. Quando os Estados Unidos sobem muito juros, né, como é o caso do que vai acontecer, deve ser a maior elevação de juros desde 2005, só para você ter uma ideia de há quanto tempo faz. Como deve ser no ano que vem, chegaremos a 18 anos desde a última vez que uma elevação desse porte vai acontecer. Como os Estados Unidos são considerados, Braga, o que a gente chama de um porto seguro, né? Quando ele eleva as taxas nesse nível, muito dinheiro que iria para outros países pagando o dobro, o triplo, simplesmente não vai. Fica nos Estados Unidos, né? Especialmente se vier seguido de uma recessão nos Estados Unidos, porque, inclusive, esse cenário que a gente está vendo agora, isso vai fazer aumentar as taxas de financiamento de casa, de carro nos Estados Unidos, o que vai frear a economia ainda mais. Então, infelizmente, o Brasil deve encontrar, e já está encontrando, como você mesmo comentou, né? O dólar hoje disparou até 5,17, deve encontrar sérias dificuldades para manter um ritmo de queda nos próximos meses, Braga. Bom, antes de falarmos sobre o efeito nas commodities, né, porque o petróleo também está influenciando, Davi da Luz, você consegue colocar para a gente a tela do dólar, só para poder dar uma olhadinha que vinha apresentando alta desde o início das negociações, nesse momento ainda mantém a trajetória de alta. Vamos lá, Davi, tá aí, ó. Agora é estável, R$ 5,11 mais 40, né? Subiu, disparou, agora Isso. estabilidade pelo menos. Deu uma freada no meio do pregão aí, mas perto do tamanho da alta é realmente só uma respirada, como a gente fala, viu, Braga? Ou seja, nos próximos dias você tem geralmente aquele gráfico, né, que você observa. Isso. Há a expectativa de que essa cotação continue subindo. Qual que seria o teto? O teto não dá para falar, né? Não, em Não teto tem não se condições, fala né? nesse momento. Mas o que eu até comentei outro dia com o João Braga, que para mim, tendo em vista que as coisas se mantenham como estão, porque lembrando, a mudança da perspectiva de juros nos Estados Unidos já é uma certeza. Em se tratando de uma certeza, não há mais novidade caso ela venha, né? Então, se mantiver a perspectiva atual, eu mantenho o que eu falei para o João na semana passada, que eu acho que 5,20, 5,22 é um topo de dólar no Brasil por enquanto.
E o efeito sobre as commodities, né? Nós temos aí a soja, hoje pelo menos o mercado chegou a apresentar praticamente próximo da estabilidade, as Isso. cotações também, né? Os efeitos dessa alta do dólar também no mercado de soja, por exemplo. Ele anula, ajuda, tem gente travando, tem gente esperando para poder ver o que vai acontecer. Como é que está esse mercado? Ainda, ainda é um pouco cedo para a gente falar em efeitos de mais longo prazo, né, Braga? Mas nesse momento, com a perspectiva de aumento nas taxas de juros americanas, como eu falei, isso tende a acelerar ou pelo menos intensificar a perspectiva de recessão nos Estados Unidos. E se isso acontecer, tende a afetar diretamente o nível de consumo das famílias americanas. E isso tende a pressionar as commodities para baixo, né? Vamos lembrar que os cenários de escassez estão aí, da soja, do trigo, do milho, do petróleo, então ninguém está falando em grandes quedas não, mas por hora, né, o preço da soja março 23, por exemplo, em reais, hoje chegou a um preço justo de 172, que é a maior cotação que ele já esteve cotado em qualquer momento, né? Então, com o aumento da elevação de juros nos Estados Unidos, isso tende a pressionar as commodities, mas também pressiona o dólar no Brasil. Então, para o agricultor brasileiro, é uma faca de dois legumes. O dólar tende a subir um pouco mais, as commodities tendem a perder força, inclusive é o que está acontecendo hoje. Então, para o agricultor brasileiro, meio que fica na mesma, o que é uma vantagem nesse momento, Braga. Agora, travar o preço da saca da soja, no que está sendo cotado agora, está em baixo, o mercado internacional, o mercado de Isso. Chicago hoje devolve parte dos ganhos de ontem, né? Ou em dólar. Travar o dólar ou travar a soja? Qual a operação que seria mais adequada? Você está indicando para os teus clientes, por exemplo? Nesse momento agora, o dólar ainda não me apresenta como favorável um travamento, né? Ele está muito perto do fundo ali dos 4,70, né? Então 10% para cá, 10% para lá, a gente meio que não faz muita conta, deixa quieto por enquanto. A soja mesmo é uma oportunidade que eu já tenho falado disso, inclusive, uns dias atrás, que 17,50 no spot era uma oportunidade, não era algo a ser perdido. A soja, nesse momento, brigando para ficar em cima dos 17. Está pronta para perder os 17 dólares nesse momento, né? Então, agora, nesse momento, exatamente frente, inclusive, a tamanha a perspectiva de freio na economia global, que deve vir pelo Japão e Europa e Estados Unidos ao mesmo tempo, eu tenho, pelo menos nos meus clientes, sinalizado com melhores perspectivas de travamento na commodity. O dólar ainda é uma grande incógnita mais à frente. Então, lembrando, preço de uma forma ou de outra, R$ 170 por saca de soja é tudo menos um preço ruim, né? Na minha opinião, pelo menos. Tem gente que vai querer os 250, tá tudo bem. Mas na perspectiva média dos meus clientes, ô Braga, essa faixa de preços, em torno de 170, tem deixado margens perto de 15% na média dos meus clientes, 15, 17, o que já é uma perspectiva de lucro muito boa, mesmo com ureia onde está, mesmo com, né, mesmo com ureia não, mas KCl onde está, mesmo nesses níveis, é uma margem muito boa. Então, olhar para esse preço e simplesmente fazer de conta que não está vendo, não sei se é exatamente uma boa escolha. O que está acontecendo no mundo? Só para poder finalizar contigo, nós temos aí a questão econômica, inflação por causa também da guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço do petróleo disparou, mas o que na tua percepção está acontecendo no mundo? Está todo mundo se retraindo, buscando os melhores resultados? Qual é Tá o diagnóstico estranho, para esse momento? tá estranho, é tudo que eu posso dizer. Tá muito estranho. O mercado de ações é o mercado mais estressado desde 2008. Só para você ter uma ideia. Nós já estamos no mercado acionário pior do que o Covid. Só para você ter uma ideia do nível da bagunça que está agora, né? O mercado de juros nos Estados Unidos é o pior mercado de juros desde 2007. 2005 a 2007, é uma faixa de tempo ali. A única commodity que eu estou esperando o gatilho, que eu acho que vai ser dela, o grande gatilho do que vem aí é o petróleo. Porque o petróleo é o único que não cai, por nada. Você pode puxar um bitrem arrancando ele do chão e não sai do lugar, né? Mas por causa dessa questão da Rússia, que atrapalha muito, mas principalmente da escassez de petróleo por causa do embargo no Irã. Então, nesse momento agora, se o petróleo se mantiver acima dos 110, 115 dólares, agora está em 121, né? Isso vai continuar com um vetor muito grande de inflação. Inclusive, para você ter uma ideia, Braga, a Petrobras vazou informação agora de que deve impor um novo aumento, porque nesse momento
A defasagem no preço da gasolina, para você ter uma ideia, tinha que aumentar agora, nas refinarias perto de 19%, agora, né? E o diesel mais ou menos perto de 20%. Por que isso importa? É verdade, passou a medida hoje do ICMS, mas nesse momento, dependendo do estado, né, porque a variação do ICMS muda muito de estado para estado, mas muitos estados, mesmo passando a medida do ICMS que passou hoje, se a Petrobras tiver que fazer o que ela vai ter que fazer, a percepção de aumento, sabe qual que é na bomba? Previsto? Zero. 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 Ou seja, não vai, o consumidor não vai sentir esse preço do jeito que está agora, por causa que o petróleo está muito, muito acelerado, mesmo com a medida do ICMS, ela vai variar de estado para estado, porque a alíquota do ICMS varia muito de estado para estado, né? Rio de Janeiro, por exemplo, é gigantesco, São Paulo é uma alíquota mais baixa, Paraná é no meio do caminho, né? Se a Petrobras corrigir o que ela diz que tem que fazer no plano dela lá, mesmo com a redução do ICMS, a percepção na bomba é perto de zero. Tá certo. Bom, enquanto a gente está acompanhando todas essas informações, não dá para poder ficar parado assistindo só de camarote, né? Não. Vai subir, vai descer, tô rico, tô pobre, como você sempre fala, né? Tem que se preparar, né? Profissionalização também é se preparar a travar preços, né? Exato, é você olhar para esse tipo de coisa, de novo, né? Tem gente que sempre pensa no amanhã. Amanhã vai ser sempre melhor, amanhã vai ser sempre bom. Não pensa em custo do dinheiro, né? Eu sempre lembro, e a gente está agora na 7ª turma, foi um sucesso a primeira aula no sábado. Teremos a próxima, não sábado agora, no outro, né? A segunda aula das 3. E é muito bom ver que agora chegamos, inclusive, a 1.300 agricultores, Braga, que finalmente estão entendendo que esse tipo de coisa que o mercado sinaliza para você, tem gente que encara mais como uma ameaça. É importante que você entenda como fazer, como enxergar isso, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade, né? Porque, de novo, R$17,50, eu gosto de lembrar na soja, é um dos maiores preços da história. É um preço maravilhoso. E você acreditar que isso vai permanecer para sempre, na minha opinião, é um erro, né? Porque eu honestamente acho que a situação mundial agora é tão limítrofe por causa do Covid, tudo que veio depois. Crer que R$17,50 é o novo normal da soja, R$7,50 no milho, né? $2 e lá vai fumaça, $3 no café, historicamente não é. Então você tem que estar preparado para eventualmente um retorno à normalidade que pode chegar, né? E só aqueles que de fato estiverem prontos não vão passar por um momento mais difícil, que eu honestamente acho que é uma grande ameaça no agro agora, porque se a soja voltar, por exemplo, para $13, que não é um preço baixo na soja, historicamente, é só mais baixo do que agora, ou o café voltar para $1,50 a libra-peso, que também não é um preço baixo, só é mais baixo do que agora, muitos agricultores simplesmente não estão prontos para isso nesse momento. Inclusive, o Tony Maia está comentando aqui, fiquem de olho na China, né? Porque se der os sinais mínimos de colapso da economia, vai ser um Deus nos acuda, né? Por lá já está tendo lockdown, já está tendo problemas com relação à Covid, problemas também chegando de lá. E é bom lembrar que geralmente o problema vem pelo comprador, né? É bom lembrar disso. A China é um grande comprador de soja. No momento que a China detectar, por exemplo, que ela tem questões de consumo caindo no mercado chinês, ela vai interromper as compras, né? E a gente vai ter que vender. Para quem? Não sei. Você produz para chinês, se chinês não compra, vai vender para quem? Né? Então, é só para as pessoas entenderem que o mercado jamais vai esperar pelo agricultor brasileiro. O agricultor brasileiro que necessita entender como que esse mercado funciona para conseguir tirar o melhor proveito possível. Agora é um momento de tudo lindo. R$200 a saca, todo mundo muito feliz. Mas será que vai ficar assim para sempre? Pensem com carinho nisso, né? Que tal você se preparar melhor? É a ideia que eu pessoalmente tento passar para as pessoas, Braga. Bom, e o telefone da Nádia está à disposição. Dá tempo de se inscrever ainda? Não dá mais. Agora só para a 8ª turma. Não temos data para vir a próxima turma. Mas, de novo, você que ficou de fora, já manda mensagem lá para a Nádia, de repente, aí, né? O telefone da Nádia, se puder colocar na tela, só para ela saber, né? Porque tão breve a gente tem informações sobre a 7ª turma do curso de introdução às opções agrícolas, onde a gente apresenta essas informações, né? Os primeiros passos rumo a um caminho de uma comercialização muito mais profissional, ô Braga. A Nádia já vai entrar em contato com vocês. 019-99510-5580. Deixa lá seu nome. Se tiver a 8ª turma, o Belinello e o João Batista estarão juntos com você, acompanhando tudo o que acontece nesse mercado internacional e aqui no Brasil, sem dúvida, voltado à sua segurança.
Isso Maurício, mesmo. um grande abraço para você mais uma vez. Obrigado, até Um amanhã. grande abraço, Braga. Uma boa tarde a todos também.